tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com o Léo Kitsune de novo pra falar sobre O Castelo de Cagliostro. O meu filme preferido da vida. E um dos melhores filmes animados que eu já vi. Eu só não digo que é o meu preferido da vida, porque o meu preferido é do mesmo diretor, que é A Viagem de Chihiro. Ah, eu gosto mais do Mononoke. Ah, também é muito bom, mas é que A Viagem de Chihiro foi o filme que mudou minha vida, de querer ver mais anime, não sei o que, blá blá. Então, é esse. Mas então, pra quem não sabe o que é O Castelo de Cagliostro, é um filme de Lupin Sensei que a gente falou em outro vídeo que vai estar linkado aqui na descrição. Assim como o canal do Kitsune, o VideoQuest, vai estar linkado na descrição. Assine o VideoQuest. O VideoQuest é um canal especializado em anime e mangá, com leves desvios de vez em quando. É eu e o Urso e a minha equipe falando de tudo que é possível, acompanhando a temporada, falando de animes toda semana. Então, cara, eu não sei como vocês conseguem fazer coisa toda semana. Eu também não sei mais a essa altura. Mas veja, se você costuma acompanhar temporadas, veja o canal deles, porque eles toda hora eles estão falando, gente, eu nem consegui assistir ainda, eles já fizeram um vídeo. Mas então, O Castelo de Cagliostro é um filme de 79, dirigido pelo Hayao Miyazaki, foi o primeiro longa que ele dirigiu. Então com certeza é um filme que já tem um lugar especial no meu coração, já porque foi a estreia dele. Assisti recentemente pra gente gravar o vídeo de Lupin Sensei, eu já tinha visto uns anos atrás e fui rever e eu não lembrava dele com tanto carinho assim. Eu achava que era um filme ok, mas eu revendo eu pensei, nossa, tem coisas muito legais nele. Ele é incrível. É muito bom. Eu peguei esse filme muito sem querer. Teve uma exposição aí, uma mostra de filmes do Miyazaki. Eu nunca tinha visto nada. Eu mal tinha internet nessa época. E aí eu fui lá na biblioteca, eu vi naquele dia Náusea. Nos meus tempos de pivete eu achei muito chato, então me arrependo até hoje. Eu amo Náusea. Preciso tem um rever. vídeo de Náusea linkado aqui embaixo também. Mas é ótimo, obviamente. E depois veio o Lupin. E assim, eu tinha quase dormi no Náusea. Eu fui assistir Lupin. E sabe, O Castelo de Cagliostro pra mim é tipo felicidade animada. Sim. Sabe? É um filme muito vivo, muito enérgico, muito intenso, muito divertido, muito rico. Felicidade animada é uma boa definição pra Lupin. Felicidade e empolgação. Sim, eu assisto o filme todo com ou admiração ou um sorrisão na cara. Ah, não, agora ele vai pular de um telhado pro outro, olha lá. É muito legal. Que é uma coisa que o Miyazaki fala muito da animação, que ele quer que seja uma coisa para crianças. E não é necessariamente pra criança que tem que ser besta, sabe? Mas é pra criança que você tem que fazer uma coisa empolgante, que seja legal de assistir, que entretenha. E eu acho que o Lupin Sensei, ele traduz muito isso, sabe? Eu acho que ele tem um equilíbrio, o Miyazaki é mestre nisso, né? Ele tem um equilíbrio de transitar entre tons diferentes. Ele começa lá com um assalto a um cassino e depois ele tem aquela abertura que é uma coisa quase melancólica, né? E a chegada deles no condado de Cagliostro? É condado, né? Ah, eu não lembro se é um condado, é tipo um reino. É, o castelão de Cagliostro lá. É um lugar no meio da Europa que eles chegam e é dominado por uma fictício. família. Isso. Quando eles chegam, o negócio tem no horizonte e é uma passagem tão calminha, tão bonita, até que de repente, pá! Perseguição de carro. E essa cena da perseguição de carro? É uma das melhores cenas de todos os tempos. E assim, não é a melhor das cenas animadas de todos os tempos. Eu tô falando de cenas em geral, filmadas live action também. Pra mim, tem toda uma lenda que não tem confirmação nenhuma do Spielberg dizendo que essa perseguição de carro é a melhor perseguição de carro da história. Isso é verdade? Não faço ideia se ele falou isso mesmo. É um rumor aí muito famoso. Talvez seja fake news, talvez. Mas é muito famoso mesmo. Mas eu concordo com essa fake news. É muito bom, é muito intenso. E aí você já começa com uma das características do Miyazaki, que é criar essas protagonistas femininas que são mais completas, principalmente do que a média de um filme de 77, 79. Porque ela é uma princesa que estava sendo forçada a casar com um barão de sei lá o que lá. Um cara que é a cara do Tarcísio Meira. Ele é igualzinho o Tarcísio Meira. Não é igual. É sim. A gente pega ela no começo do filme fugindo. Ela não aceitou a situação, ela roubou um carro lá do castelo e saiu correndo e o Lupin decide ajudar ela. O Lupin ajuda ela desmaia. Quando ela acorda, ela começa a bater no Lupin, porque ela não vai aceitar. Então, quem é você? Tipo, quem é você, mano? Milagre. Não tem a cena do, meu herói. Não, pelo amor de Deus, sai e tal. E aí você entra na história do filme, do Lupin tentando ajudar ela e tal. Então você já tem essa característica que é muito Miyazaki, ao mesmo tempo que também é muito Lupin, que é o Lupin automaticamente querendo ajudar a mulher bonita que ele viu passando. Uma gatinha, vou lá ajudar, né? O Lupin é muito isso. Apesar que na versão do Miyazaki, o Lupin é sempre meio que um bobão com mulher. Ele é aquele cara, o bobo pelas mulheres, mas ele não é o garanhão que eu acho que é mais do mangá, né? Que você falou. Em geral, ele é mais garanhão, mais pegador e tudo mais, muito mais sexual, tem uma vibração mais sexual. E aquele meio que, mulher! Tipo, mulher, que legal, vou ajudar a mocinha, né? Raramente se dá bem, inclusive. E é legal
isso dele ser bobão e tudo, porque você pensa que ele é o cara que vai pegar todas, e no fim das contas o filme não é sobre isso. Não. Isso é um detalhe que tem no filme e nem é tão importante assim. No fim das contas é muito mais legal a afeição que eles criam como brothers mesmo, Sim. do que realmente, tipo, um relacionamento amoroso ali no final. Porque você tem a história da Clarice, que é importante pela própria história da Clarice, e por ela estar numa situação que ela tem muito pouca agência, né? Mas ela tá tentando ter essa agência na vida dela, e a inserção do Lupin na vida dela, que é essa imagem desse ladrão cavalheiresco, e tem um romantismo por trás da ideia Sim. toda do Lupin, da maneira como ele se porta, que no fim podia ser uma história mais suja, podia ser só uma história de ação, mas é uma história muito comovente, muito bonita, né? A relação que eles criam. E é uma coisa que me lembra muito quando eu joguei Final Fantasy IX pela primeira vez. Tá. Por quê? Porque essa coisa de você roubar uma pessoa. O que o Lupin fala pro Conde lá, eu vou roubar a sua noiva. Mas esse roubar não quer dizer que ele vai roubar a pessoa pra ele. Não é um sequestro. Ele vai libertar essa pessoa. O que me fez gostar do Final Fantasy IX em primeiro lugar foi exatamente que o ladrão é contratado pra sequestrar a princesa, e quem quer ser sequestrada é ela mesma, porque ela quer fugir do castelo. Então eu achei que foi uma situação que, quando eu assisti a primeira vez o filme, foi a coisa que me lembrou, sabe? Tipo, nossa, isso foi o que me fez gostar de Final Fantasy IX logo de cara. Mas tem um pouco do Lupin também meio que encorajar ela a se libertar. Tanto é que tem um certo trecho do filme que a menina pega numa metralhadora giratória. A cena é sensacional. Sim, e isso tudo é decisão dela, né? Sim. Apesar do Lupin encorajar, é ela que vai lá e faz fazer isso. ela perceber que ela também pode sair daquela situação, né? Pra mim, lógico, tem toda essa ideia por trás. É leve nessa... O Miyazaki tem um pouco desse antimilitarismo, antibelicismo. Mas ainda não tá tão instalado nesse Não filme. tá tão lá. Tá tipo muito por trás ele combater uma monarquia, né? Sim. Mas não tá tanto ali. Quando você pega a Náusea, já tá 100% antibélico. 100%. Talvez até porque Lupin, apesar dele ter mudado muita coisa do personagem, ainda não é o personagem dele, não é uma história completamente dele. Ele então, tem eu que acho trabalhar ele tinha dentro uns limites. de um frame ali, de um cara que é um ladrão do submundo fazendo coisas erradas, né? Mas uma característica forte do Miyazaki que você já vê nesse filme, apesar dele trabalhar com todos os limites que ele deve ter trabalhado, são os aviões, as máquinas. Máquinas voadoras bizarras. Rola E ali num até certo máquinas momento. não voadoras, né? Por exemplo, você tem engrenagens, você tem funcionamento ali do prédio interno, do castelo e tudo mais. Tudo isso é Miyazaki. Ele é o cara que quer fazer todas as pecinhas, quer inventar É muito avião. minucioso, a movimentação dos personagens é muito minuciosa, assim. É uma atenção aos detalhes. Cena que tá o Lupin e o Jigen comendo, e aí invadem uma espécie de uns ninjas com as garras. E aquela luta, primeiro é uma ótima luta. O fluxo da movimentação dos caras é tão cuidadoso. Sim. E tem peso, tem elegância. Toda hora que eu vou ficar falando, eu vou ficar empolgado aqui. Sim. Não tem jeito. É aquela coisa que você tem que pensar sempre que é 79. Anime é animação limitada. Então você sempre vai ter uma limitação de recursos que, olhando hoje em dia, você pode até pensar, nossa, mas tem um momento que tá tudo travadão, não sei o quê. Mas isso é muita coisa já pra época. Com o que se pode fazer com animação limitada, sabe? Apesar de ser longa-metragem, eles têm mais orçamento, não sei o quê, ainda é limitado. O Castelo de Cagliostro, pra mim, não envelheceu nada. Não envelheceu, não. Lógico que você não vai comparar com Akira, que é obsessivo de tão cuidadoso que é. Sim. Mas ele não envelheceu nada. Inclusive, eu acho que o Castelo de Cagliostro foi por muito tempo o filme mais bem sucedido da bilheteria da história do Japão. Legal. Ele foi sendo superado pelo próprio Miyazaki. Talvez o Náusea e tudo mais. Aí depois veio o Chihiro e agora Your Name. Mas foi muito, eu acho que muito por conta de ele estar à frente do seu tempo. Sim. Ele é muito à frente do seu tempo. Como técnica, como direção de animação, é muito apurado, muito mais do que o que acontecia em 79, né? Em 79 você teve uma grande revolução dos animes que foi o Gundam. Você pega o anime do Gundam, que é maravilhoso, eu gosto muito de Gundam pra caramba. Mas o anime do Gundam é muito pobre. É travadíssimo. É travadaço! Mas é o que era feito com o anime naquela época. É claro, e era pra TV. O Gundam também era uma série de 50 episódios que foi cortada, mas enfim. O meu momento preferido desse filme é o final, porque é realmente o clímax da coisa, né? Não exatamente o clímax da parte da torre. Calma, vamos entrar numa parte de spoilers aqui. Spoilers! Então, caso você ainda não tenha visto o filme, assiste e volta aqui pra ver depois. Assiste. Porque é muito legal você ser surpreendido pelas coisas que acontecem. Sim. Enfim, vamos, spoilers.
Não estou falando da parte da torre. A parte da torre, inclusive, muito menor na minha lembrança. É realmente o plano da invasão do castelo, porque... Primeiro que eu adoro filme de assalto. Eu sou muito fã de filme de assalto. Eu também. Eu gosto muito de, tipo, Os Jovens do Segredo. Sim, eu amo Os Jovens do Segredo. Esse tipo de coisa. O filme meio merda, mas enfim, eu gosto. Mas é mó legal. É divertido. Esse tipo de coisa é muito legal. E essa coisa de... Eu gosto muito desse momento do filme de assalto, que é o momento que eles passam aquela montagem do planejamento do assalto, e aí a execução e as coisas dando errado e dando tipo, certo. O hacker hackeandinho lá, e eles passando a nota e o outro pega. Tipo, é sempre bom essas coisas. E nessa parte tem eles passando por baixo. E tem uma parte que toda vez que eu vejo eu fico muito besta. Que é quando ele tá no telhado e aí ele vai colocar um negócio ali pra prender e o negócio cai. O foguetinho. E ele sai correndo. O Miyazaki tem um controle da movimentação do personagem que ele vai aumentando a intensidade da corrida. E aí ele salta. E eu faço um... Toda vez que ele salta. E eu vi esse filme umas 10 vezes já. Vai Lupin, vai Lupin! Sempre. Você acha que ele vai cair, se estrupiar todo. Mas isso é uma coisa que... A gente tava falando no vídeo sobre Lupin Sansei, desse livro aqui, né? Do Starting Point. E que é um livro de textos do Miyazaki, entrevistas. É uma grande coletânea de tudo que ele falou nos últimos anos, assim. E esse aqui é sobre os animes mais antigos dele. Eu lembro muito bem que ele tem um texto que ele fala exatamente da corrida. Que ele... Da corrida no telhado? Não da corrida do telhado, mas corrida em geral. De personagens correndo. E que ele fala que mesmo com animação limitada, você tem que fazer de um jeito que pareça mais natural. Porque o que acontece normalmente? Você substitui, né? Tipo, um passinho, um passinho. E pra corrida isso não funciona, porque você tem o balanço do corpo. Sim. E você tem que fazer de um jeito que seja crível aquilo. E eu acho que essa cena dele correndo no telhado transparece muito isso, sabe? Os detalhezinhos que ele coloca que outras pessoas não ligariam tanto. Tem aquela declaração muito famosa do Miyazaki, que é ele falando que o problema dos animes são os otakus e tudo mais. Que as pessoas meio que não entenderam muito bem o que ele quer dizer. Sim. Que é basicamente ele dizendo que os criadores de anime hoje em dia, até onde eu apurei, né? Criadores de anime hoje em dia são otakus que cresceram assistindo anime e também reproduzindo os animes. E fazendo o que eles gostam. Fazendo o que eles gostam, mas eles estão simulando simulações. O Miyazaki é um cara que ele declara muito que o correto para um animador, até porque ele declara muito as coisas que ele acha são corretas porque ele acha que é melhor que todo mundo. Sim, ele é tipo o mundo aqui, Miyazaki aqui, né? Porque ele meio que observar o mundo, observar como agem as pessoas. Você vê isso nos personagens correndo, você vê isso na minúcia da movimentação deles comendo. O Jigen e o Lupin comendo é muito duas pessoas comendo, sabe? Sim. Então esses pequenos detalhezinhos, a trilha sonora é maravilhosa. Nossa, a trilha sonora é linda. E é uma coisa assim, é antes da parceria do Miyazaki com o Joe Hisaishi. É o único filme, se eu não me engano, do longa-metragem do Miyazaki que não tem a trilha sonora do Hisaishi. Esse filme é uma trilha sonora do Yuji Ono. Yuji Ono é muito famoso entre fãs do Lupin, porque ele tá aí anos e anos criando as trilhas clássicas do Lupin. O tema clássico do Lupin, se eu não me engano, é do Yuji Ono. E a trilha sonora desse filme, ela é muito marcante, porque é essa coisa de, beleza, você tem aí filme de assalto, e como é que é o filme de assalto? É um jazz muito louco, né, enquanto tá tendo as cenas e tal, mas tem alguns momentos de paz também, que são momentos mais contemplativos, e eu vi muito, tipo, não sei se é do Yuji Ono isso, porque eu não conheço muito os outros trabalhos dele, mas eu sinto que tem muito a ver com o que o Joe Hisaishi fez também pro Miyazaki depois, de uma coisinha um pouquinho mais ajaponesada, um pouquinho mais contemplativa. Não sei se tem isso em outras obras do Lupin, mas eu senti um pouco essa mistura aí dos momentos mais contemplativos. Em geral, a trilha sonora, apesar de eles reaproveitarem a trilha sonora do Castelo de Cagliostro por aí, a trilha sonora do Lupin costuma ser um pouco mais agitada, digamos, mais enérgica do que isso. Esse filme é um filme que tem um tom, eu fico repetindo a palavra melancolia, porque é uma coisa que eu sinto com esse filme. Eu sinto empolgação, eu sinto felicidade, mas eu também tenho aqueles momentos que eu tô só olhando pra eles andando de carro e sentindo o flow, vou entrando no flow do filme, sabe? E rola isso mesmo. Rola. E eu acho que cada sorriso bobo que o Lupin dá, você tá, tipo, amando esse personagem. Você vai se apaixonando cada vez mais pelo Lupin, sabe? Ele é um cara muito legal, sabe? Eu não sei as outras versões do Lupin, por exemplo, mas essa, você vê cada coisinha que ele faz, tem personalidade e é uma personalidade de um cara da hora. Ele é um cara que não é ladrão porque ele é do mal. Ele é apaixonado pelo que ele faz. Exatamente, sabe? Ele curte, é um desafio. E ele comenta da vez que ele tentou invadir o castelo pela primeira vez e saiu com o rabinho entre as pernas. E ele não comenta, tipo, eu vou me vingar, não sei o que. Ele, tipo, fala como se fosse uma piada.
errada, entendeu? É um desafio, é legal fazer, sabe? Sim. É menos a vontade de se provar e mais a vontade de fazer coisas legais. E aí, depois que ele conhece a Clarice e tal, ele quer resgatar, porque é o que é certo a se fazer, né? E também não é nem porque é o que é certo, mas é porque ele achou que deveria fazer. Não, tipo, não é necessariamente moralmente certo ou errado. Não, porque não é muito essa a questão também do Lupin. Ele faz muita coisa que seria errada. Ele é um ladrão. Ok, você falou que não é a coisa mais legal do filme, mas que eu acho que é importante a gente falar é a cena da torre. Ah, não, claro. É importante. É o clímax do filme, é o final do filme. Que é uma luta aí nos ponteiros do relógio, entre as engrenagens de um relógio. É muito inventivo, né? É demais. E talvez, se você assistir a esse filme agora, você pense, eu já vi isso antes? Eu já assisti um filme chamado O Ratinho Detetive, da Disney. É um dos filmes menos conhecidos aí dos clássicos da Disney. Mas ele é um dos filmes aí que desencadearam a renascença da Disney nos anos 90 e tal. O clímax do Ratinho Detetive tem o nosso detetive titular e o vilão Ratagão lutando nos ponteiros do Big Ben em Londres. Ah, e é tipo toda a cena meio que reprodução. Exatamente. Essa cena é uma grande homenagem ao Castelo de Cagliostro. Vamos chamar assim. Mas é, tipo, tem as referências e tal, só que é aquela coisa, né? É referência quando você tá num mercado que ninguém ouviu falar, às vezes, no outro filme? Não, às vezes é só cópia mesmo, né? Eu amo Ratinho Detetive, tá, gente? Já vi esse filme mais de 10 vezes. Mas é porque meu irmão gostava muito e eu sempre assistia junto com ele. Era daquele que ficava repetindo? Exatamente. Teve um dia que ele viu 11 vezes seguidas o mesmo filme. Vou passar por isso. Eu tenho um filho pequeno, ele vai fazer isso algum dia. Mostra o Ratinho Detetive pra ele. Sabe o que eu quero muito? Eu quero muito mostrar o Castelo de Cagliostro pra ele um dia. Acho que eu sim. vou ficar muito triste quando ele não gostar, porque ele não vai gostar. Não, tadinho. Sim, Espera sim. ele ficar um pouco mais velho. Quantos anos ele tem? Ele tem 2,5, né? Não, espera tem ele que fazer uns 7, 8. 7, 8, 10 aí. Aí ele vai gostar, tenho certeza. Tomara. Porque o Castelo de Cagliostro, ao contrário de muitos filmes do Miyazaki, é um filme bem acelerado. Ele tem seus momentos, lógico, de respiro, mas em geral ele tem muita ação. Tanto que quando eu reassisti, eu não lembrava que ele tinha tanta pauleira logo no começo. Teve uma hora que tava o pessoal tretando, não sei o que, eu tipo, nossa, só já é a quinta cena de ação e a gente não tá nem com 20 minutos de filme. Isso é muito legal. Não é artificial, né? Não, não é. Ele tem uma organização do roteiro pra fazer com que realmente uma coisa seja causa e consequência, né? Sim. Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. O impulso do filme é muito bem estudado pelo Miyazaki. O cara também é muito bom de roteiro, desgraçado. É muito louco isso, né? Porque o Miyazaki, ele é animador desde sempre, né? Mas aí ele pega e faz storyboard melhor que O cara é um artista, sim, né? ele tá acostumado a fazer os storyboards, então não sei se tanto do roteiro, mas ele faz uma... É um profissional completo. Ele tem talento pra isso. Uma coisa que eu gosto muito em Castelo de Cagliostro é que ele não se preocupa muito em explicar os contextos do relacionamento entre os personagens, entre a gangue do Lupin ali. Porque você tem ele lá com o Jigen e não explica onde eles conheceram, como eles conheceram, eles estão lá, trabalhando juntos, e você já pega a relação dos dois pelo que eles estão fazendo. Você não precisa contar. Tem uma cena que é muito bonita no começo, que é o Lupin preocupado, porque ele chegou lá e percebeu que é o lugar que ele já tinha assaltado, né? Tentado invadir. E o Lupin tá lá, cabisbaixo, e aí fica o Jigen se aproximando, se aproximando, se aproximando. Você vai Até que ele contar. pega, ele fala logo e tal. Tá certo que tem um lado que é esse filme saiu no auge do anime parte 2, que estreou em 77. Então você já esperava que as pessoas soubessem quem são aqueles personagens. Tem isso também. Mas o Miyazaki é inteligente o suficiente pra gente entender a dinâmica desses personagens simplesmente pelo comportamento e pela ação. O que é a essência do cinema? Mostre e não diga. E ele faz você isso. não precisa ficar contando. A gente se conheceu 5 anos atrás, Não, quando eu não. estava. Tipo, não. Pelo amor de Deus, não, tá ótimo. E o cara consegue, você já entende. Como eu falei, eu vi esse filme completamente por acaso, eu nem sabia que existia uma franquia Lupin e tava fácil. Esse cara é um ladrão, esse cara é parceiro, ele atira, ele planeja. É que o único problema é que chega o Goemon no meio. Mas eu acho que ele tá ótimo também. Você meio que supõe que tá, ele tem esse cara que ele chama de vez em quando. Porque ele é um samurai? Não sei. Mas ele é muito da hora. Adoro o Goemon. E surge, e beleza, e tá bom. Então, ó, recomendamos muito Castelo de Nossa, Cagliostro. demais. Esse é um daqueles vídeos que eu faço exaltando algum filme. Eu já fiz um do Corcunda de Notre Dame com o Imaginago, que você pode ver aqui na descrição. Eu faço às vezes essas coisas de só, tipo, quero recomendar, vamos fazer altos elogios a esse filme. Não, vamos ser positivo, positividade na exatamente. internet. Vejam esse filme porque ele é muito legal e é uma boa porta de entrada se você quiser conhecer mais do universo de Lupin Sansei. Foi uma das minhas portas de entrada. Se você quiser saber mais, tem o vídeo que a gente fez falando mesmo sobre a franquia e como entrar nela. Vai conhecer o canal VideoQuest porque eles falam de muitos animes e de muitos mangás e você tem que conhecer. E eu e o Urso fizemos um videoquest do Castelo de Cagliostro, ele vai estar aí linkado, eu espero que tá tudo certo. Um videoquest de anos atrás, você nem vai me reconhecer. Olha! Mas eu tinha cabelo. Você ainda tem cabelo. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo, até a próxima. Tchau. Tchau.